Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Aqui quem vos fala é o Júlio Mota e antes da gente falar o convidado especial de hoje, o Luan vai falar um pouquinho dos patrocinadores, né? Sim, vamos fazer o nosso roteiro padrão, porque todo episódio que a gente inicia aqui falando de convidado, ou quando estamos só nós outros aqui, quando estamos só nós, estou estudando espanhol, por isso que eu falei nós outros. Nós outras. Muito bem. A gente sempre fala desses apoiadores e padrinhos praticamente que fazem esse episódio estar no ar, e vocês que estão acompanhando aí sabem que eles já são figurinhas carimbadas. Primeiro, queria agradecer e falar da U-Box Marketing. Ela que proporciona esse espaço, esse estúdio, e tá aí como parceiro nosso desde o primeiro episódio. Então, se vocês irem lá no primeiro episódio, o primeiro convidado, na verdade, eram nós, entrem lá e a gente já fala, já tinha comentado quem era, né? Quem estava aí por trás das câmeras, o Michel estava com a gente há 2-3 episódios atrás, e logo menos também a gente tem outros integrantes da U-Box para poder falar aqui com vocês e também conhecerem mais. O estúdio que vocês estão vendo aqui, além de apoiar a gente, também oferece trabalhos de marketing, a consultoria de marketing. Então, U-Box Marketing tá aí, siga no Instagram, @U-Box Marketing. Você que tem a sua empresa, que quer engajar um pouco mais todo o teu conteúdo e também estratégia de como chegar no teu público, fala com os meninos que eles são sensacionais. Não é isso, Júlio? É isso mesmo. E você que tá com casamento marcado, Opa! ou aniversário de criança, né, do seu filho, do seu sobrinho, lembre de contratar a Dots Prod. Fotografia e filmagem, né? Seja de evento, seja de ensaio, pré-wedding. O pessoal é brabo, tem vídeo de drone, tem B-roll, tem um monte de coisa. Entra no Instagram deles lá, @dotsprod, que você vai ver vários vídeos incríveis aqui da região, né? É verdade. Acessem por lá, o pessoal tá falando muito bem, tão gostando, tão chamando pra caramba. E fica de olho porque a agenda daqui a pouco fecha. Então, se vocês têm esse interesse, tá vendo esse episódio, manda a mensagem lá, fala, vim por conta do episódio do podcast. A gente já vai ficar de olho ali e já falar, então vamos fazer esse ano ainda. É isso aí. E último recadinho, antes de falar quem que é o convidado, vocês já sabem porque tá na thumb, né? Mas você que tem algum negócio, né? Alguma marca e gostaria de aparecer aqui também junto conosco, né? Mande uma mensagem pra gente lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube que a gente consegue entrar em contato com vocês e a gente vai ter mais padrinhos aqui, né, para apresentar e para mostrar os trabalhos incríveis de vocês, né? Com certeza. Então, se você tem interesse, como o Júlio comentou, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, que o nosso Instagram, agora pra fechar bonito, é @canalpodcast. Então, toda semana, quando a gente tem aí algum material, algum corte, estamos aparecendo por lá. Não só cortes de episódio, mas também conteúdo. Às vezes uma notícia aí que sai de última hora, por exemplo, no Drops do podcast, a gente também fala de notícias do mundo nerd por lá. Se você gosta de um conteúdo mais curtinho, a gente aparece lá, memes, cortes de episódio, vídeo, programação. Próximos convidados. Tem muita coisa nesse negócio do podcast. É isso aí. Eu acho que agora a gente já pode soltar, né? Sim, com certeza. Ele mesmo, um professor que esteve conosco na nossa época da ETEC, né? Nossa, é verdade, uma época boa, né? Já faz uns tempinhos atrás. Meu Deus. Nem vou falar a idade, porque ele vai ficar bravo também, né? É ele mesmo, o professor Valmir. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, galera. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Depois de alguns aninhos, poucos anos. E ver essa galera aí fluindo no mercado de trabalho, na vida. Isso é muito importante para a gente, professor, que tá aí no dia a dia com todos os alunos. Nossa, que da hora, né, mano? Pra gente é um prazer muito grande, porque tava falando com o Júlio até fora daqui, né? Antes da gente oficialmente convidar. A gente já teve um outro professor que veio aqui, que era da época do Laurentina, mas principalmente esse episódio que tá saindo hoje que tá sendo gravado, mas vai estar no dia do professor, né? Era muito bom a gente ter essa marca, porque ter a história de ter passado pelo ensino médio na ETEC, de ser a primeira turma, sempre ter alguém ali que, querendo ou não, deixa uma marca. Você foi um desses professores que deixou essa marca, então pra gente é muito especial ter você aqui com a gente e ouvir um pouco da sua história também, porque eu lembro que no ensino médio sempre fica, poxa, mas como que é, né? Como que é ser professor? Da onde? O que tirou ele, assim, de pensar, vou começar a dar aula? Então agora a gente tem a oportunidade de saber um pouco mais da sua história e conhecer aqui também. Até quem tem aula com ele também já saber mais quem que é o professor um pouquinho mais. Quem é o doido do professor Valmir? E aí, quem é, então, afinal de contas? Se fosse apresentar agora, olha, pessoal, eu sou o professor Valmir. Bom, eu sou o professor Valmir, eu leciono há 22 anos, pode parecer que não. Caramba, eu não sabia. Eu comecei a gostar dessa questão de lecionar por conta da minha mãe, porque a minha mãe é professora, né? E quando eu era mais novo, eu tinha uns amigos que eram ou da mesma idade do que eu,
ou um pouquinho mais novo do que eu. Então, eu, tipo, dava reforço pra galera em casa, era mó bacana e tal, tudo. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu já jogava, né? E aí eu fiquei assim, eu queria odonto, porque minha mãe queria odonto, na verdade. E eu falei assim, mas eu gosto de número e tal. E eu fiquei pensando. E, por exemplo, se eu perdesse a bolsa, porque eu jogava, né? Se eu perdesse a bolsa, que foi o que aconteceu, porque, né, o nível profissional é muito mais forte, né? Então, aí eu peguei e falei assim, se eu perdesse a bolsa, dava pra pagar. Então, eu peguei, fiz, joguei o primeiro ano, aí depois perdi a bolsa, mas continuei, né? E eu já entrei, completei 18 anos, eu comecei a dar aula. E aí, sei lá, foi muito bom. Aí, me formei, né? E continuei dando aula. E, em seguida, eu fui fazer um outro curso, uma outra graduação, mas eu já jogava pela cidade de Arujá. E a técnica de lá me chamou para jogar numa universidade em São Paulo. Aí eu fiz o teste, tudo passei e continuei. Aí jogava e estudava e dava aula. Quando eu me formei da faculdade, eu falei assim, eu vou embora do Brasil. Já estava tudo certo para eu ir e tal. Já tinha feito os meus esquemas. Aí eu passei... Ia para onde? Eu ia para o Canadá. Aí eu passei no concurso, o objetivo daqui de Santa Isabel me chamou para trabalhar, que o concurso era da ETEC, né? Aí eu falei, poxa vida, não sei agora. Aí eu fiquei pensando, eu acho que se tá abrindo portas daqui, acho que é para ficar, né? E eu fiquei. Eu me formei em turismo, mas não quis seguir na área, dava para ter seguido. Eu conheci vários professores que me indicaram para vários outros serviços, mas eu não vi assim... Eu achava legal tudo. Eu trabalhei até com a parte de eventos, né? Era muito top. Assim. Caramba! Aí eu pensei, não, vou continuar dando aula, que eu trabalho de segunda a sexta. Tenho sábado e domingo de boa. Não ganha muito. Isso é ilusório do povo assim, que queira gostar da aula. Assim, vou dar aula, porque... Nada, os professores tudo rico, né? Mentira. Vai dar aula, sim, tipo, se você gosta. Lógico, né? Para todo serviço, vai ter aquela pessoa que fala assim, não, eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. Sim. Né? E aí tem gente que vai com má vontade. Isso aí é enfermeiro, é médico, é todo mundo que você vê que às vezes vai te atender, vai trabalhar. É claro, mano, tem um dia que você vai de saco cheio, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor possível, porque a gente deixa marcas, né? Deixa, com certeza. Não tem como. Se você vai num restaurante e você é mal atendido... Você não vai querer voltar mais lá e você vai falar pro pessoal, não volta lá, cara, lá é péssimo. E acho que se você não passar o que você sabe, não só como professor, mas às vezes como amigo também. A gente não é amigo de todo mundo, isso aí não tem como, né? Até mesmo que professor, dependendo do professor, tem aula em um monte de lugar, né? Mas poder conversar, às vezes, né, dar conselho, às vezes tem gente que só precisa conversar para dar uma aliviada. Então, isso me deixa muito feliz. Eu falo que eu brinco de dar aula. Que legal. E eu só não gosto da burocracia, né? Que é coisa de prova e tem que ficar dando nota. Essa é uma coisa muito chata. Mas nem tudo é 100%, não adianta, né? Então, o que a gente fala, se você... teve aluno, por exemplo, assim, eu vou vender coisa na praia. Eu falei, você vai ser feliz? Vai embora. A gente quer o que é melhor. A gente viu gente que não se formou, mas está super bem. A gente viu gente que se formou, também está super bem. Então, é essa a alegria que dá. Que a galera esteja bem. Sim. A gente fala assim, poxa, mano, bacana. E essa é a satisfação. Eu acho que ser professor, a melhor coisa é ver que aquelas pessoas que passaram por nossa vida, né, estão bem. Né? Eu acho que não tem coisa melhor. Caramba, que já começa aqui, né, com tanta coisa. E eu já quero, né, soltar alguma aqui. Vai lá. No início do papo, você já começou a falar assim que você dava aula, dava aula, jogava. Jogava o quê? Para o pessoal que não conhece o Valmir, É verdade, né? Que quase foi pro Canadá, e aí? Como assim? Eu jogava vôlei. Opa, jogo. Ainda tenta. Tenta lá. Não, agora já tá velha, né? Joelho, não tem joelho. Bom, mas eu jogo vôlei, né? Também, desde os 15 anos. Né? Joguei já pelo município de Santa Isabel, por Arujá, Guarulhos. Por várias cidades aqui do Vale do Paraíba também. Também fui campeão brasileiro, sul-americano, bicampeão pela faculdade que eu estudei. Caramba, isso eu não sabia. Também não. Foi muito legal, assim, foi uma experiência ímpar. Então, a galera que bate bola comigo, que eles querem hoje, por exemplo, eu dei treino, eu não precisava, era
8 horas da manhã, eles assim, tá vindo, você tá vindo? Eu falei, não, já tô indo. Amanhã a gente vai treinar de novo. Porque a galera gosta. E, tipo assim, eu me realizei muito. Eu conheci muitos lugares. Acho que se for botar hoje no mapa o tanto de lugar que eu conheci jogando, eu nunca ia conhecer só o Valmir. Sim. Então, eu acho que quando a galera fala que gosta, que quer, eu falo assim, mano, vamos jogar. Vem comigo. Vamos jogar. E aí teve um menino que falou assim, me chamaram pra jogar outro lugar. Eu, vai, cara. Eu falei, vai. Mas e aqui o time? Eu falei assim, não tem problema. Se lá for melhor, vai. Porque, assim, o grande problema do povo é isso, né? Que, tipo assim, técnicos, tudo. Eu falei assim, não quer te perder. Mas eu tive uma técnica que, né, Deus a tenha hoje, né? Por complicações aí que ela teve. Ela faleceu, mas ela falava assim, você tem que ir aonde for melhor pra você. Então você tem que ir, vai. Não pensa 2 vezes. Né? E ela falava assim, o que é importante, eu vou estar sempre aqui. Se você precisar voltar, você está aqui. Então, assim, isso marca que, por exemplo, assim, você não é uma pessoa ruim em termos de pessoa, de jogador, e também, né, tipo, não é uma pessoa assim, larga o mão, não vou falar nada. Sim. Porque eu acho que a gente tem que dar satisfação, sim. Mas eu achei super bacana quando ele falou, eu falei, mano, vai, tem que ir. Né? Assim como tem outros que falam assim, eu falei, calma, segura, né? Ainda não é o seu tempo, porque a gente tem que ser realista, né? Sim. Porque o esporte hoje no Brasil, hoje, né, muito tempo, não é nem um pouco valorizado, né? A gente joga porque a gente gosta, porque a gente ama, a gente sacrifica muita coisa, né? Os atletas de ponta sabem disso, por exemplo, se eles se machucam, se não tiver num clube de verdade, o clube não te tem dá assistência. estrutura nenhuma. Então, você tá assim, você tá entregado. O futebol já tem uma visão maior, né? Então, esse negócio assim que... Mas também o cara rala. Né? Se você for ver assim, você tem 1 milhão de caras aí pra sair um. Não é todo dia que nasce o Neymar, não né? Não é. Então, mas essa questão do vôlei, então, foi muito importante na minha vida e ainda é. Então, eu procuro... Sempre que eu posso, estar jogando, batendo uma bolinha, porque faz bem pra... Nossa, cara, às vezes você passou um dia terrível. Você vai lá, joga a sua bola, sai livre, depois você toma sua cerveja. Mas isso é muito, muito louco. E eu gostei de ouvir porque, assim, você falou no começo, falando da tua história como professor, e o quanto isso se conecta em também ser técnico. E o quanto esse valor de você querer o melhor pro aluno é igual querer o melhor pro jogador, que você não tá construindo pra você, quando você fala de técnico pro time. Você quer que ele se saia bem, ele desenvolva aquela habilidade e voe. Exatamente. Da mesma forma como aluno, né? Mas eu acho que essa é a ideia, né? Eu acho que veio meio que nato, né? Que eles já tá ali. Eu falo que, graças a Deus, o povo fala, por que você não fez educação física? Eu falei, não. É verdade. Senão eu seria um novo Mitil de Santa Isabel. Eu não iria respirar, eu iria ficar só no voleibol. Porque, tipo, sempre que eu posso, ou eu tô assistindo o jogo, ou eu tô acompanhando alguns amigos, ou eu tô jogando. Então, tipo assim, não dá. Quando a galera me pediu pra jogar, por exemplo, vocês lembram dos meninos que jogaram no Iteretec, que a gente foi até o final do estado. Barra Bonita. Barra Bonita. O Christian fala, né? Sempre então a gente foi até o final do estado. A gente jogou a fase regional aqui, depois foi pra Barra Bonita. E naquele final de semana, a gente jogava, acho que foi na sexta, se não me engano. No sábado, era o sábado inteirinho jogando. A gente ia sair 5 horas da manhã de lá, porque eu tinha jogo no domingo. Então, quando a gente voltou de lá, o ônibus me deixou em São Paulo pra jogar. E quase você não veio, né? Porque deu aquela tempestade lá que vocês quase... Olha, cara. Quase dia... Não. A gente entrou na represa que tinha sanguessuga. Eu assim, eu andando assim, a galera tudo nadando. Eu falei assim, caramba, que negócio é esse no meu pé? Eu falei, Rubia, tá sanguessuga aqui. E eu falei pra galera, volta. Então, isso que é bacana, sabe? É experiência de vida, sabe? E aí deu a chuva... E a galera começou a ficar com medo. E aí tinha uns que começaram a chorar. Para de chorar. Agora chora. Eu vim jogar e vou morrer. Não, teve gente que foi assim. O Douglas, do Gordinho. Nossa, cara, ele entrou em desespero. Ele começou a chorar, cara. Eu falei, o Ramon ficou estático. Nossa. A gente chegou na faculdade, a luz toda apagada. Porque o que aconteceu? Como acabava no mesmo dia... Praticamente todo mundo foi embora. Só a gente que pagou de gatinho, né? Eu perguntei, a gente pode dormir aqui hoje? Pode. Aí eu falei, beleza, então o que a gente foi? Foi pro centro da cidade, conhecer a cidade. Porque assim, o Mitil fazia isso comigo. A gente ia jogar pros lugares, eu ia conhecer a cidade com o Mitil. Lógico. E aí eu, mais uns 4, eu entrava no carro do Mitil e ia. E ele mostrava, tinha lugar que ele já conhecia, que ele falava, tal lugar é esse e tal, tudo, não sei o quê. E aí eu quero fazer a mesma coisa. E eu com a Rubia acho que não deu 20 minutos os caras. Que aí eles quiseram jogar, começou a vir a ventania. Eu falei,
e a gente falou pro cara do ônibus, pode ir embora, volta a tal hora buscar a gente. O cara não ia voltar mais nunca depois daquele... Cara, foi muito engraçado. Então, essas coisas são fascinantes. A mesma coisa de passeio, quando a gente ia pra passeio da escola. Nossa. Eu era louco, parecia que eu era um aluno. Claro que, tipo, na hora da responsabilidade, na hora de horário, eu sempre tava ali com eles. Mas aproveitava junto. Sim, a todo momento. Eu acho que foi a última viagem pro Play Center de tudo, assim, eu acho que foi lá na ETEC, porque depois, logo, acho que 1 ou 2 anos depois, acabou, fechou. Eu falei, meu Deus. Até hoje, Saudade, cara, Play Center. Não teve melhor lugar. Hop Harry não bate. Me desculpe a estrutura. Pode ser que hoje esteja até melhor, mas a última vez que fui lá, eu falei assim, aquilo era sensacional. Era muito bom, cara. Era muito legal. Nossa, muito bom. Joga aí que você tá com saudades. Saudades do Play Center. E é o que eu falo. Eu falo assim, acho que a questão de dar aula é vivência. Vivência. É você estar todo dia podendo passar coisa nova e receber coisa nova. A gente não sai da escola sem aprender alguma coisa. Porque a gente está lidando com várias pessoas, com vários pensamentos. Você tá ali na frente liderando 30... Hoje agora são 35, na época de vocês eram 40. Né? Era mais um agora pouquinho. Agora é 35, porque a sala é pequena, eles reduziram a metragem. São 35 alunos, mas é uma vivência muito boa, cara. Tipo, às vezes você tá triste, cara, de coisa de casa, assim. Né? Mas aí você entra, aí você vê um cara que é super pra cima, você dá risada, e eles começam a falar assim, pô, meu, não sei o quê. Então, são coisas assim que vale a pena. É verdade. Eu acho que a questão do lecionar pra mim é esse aspecto, né? E o vôlei também. Só que eu não deixo de xingar. Eu falo pra ele assim, faz isso, faz isso. Pô, meu, falei pra você fazer isso, cara. Seu bobão. Né? E eu brinco com eles. Eu falo assim, eu não sou educador físico. Eu sou atleta. Então eu vou te passar o que eu aprendi, do jeito que eu aprendi. Não é à toa que quando a gente foi jogar, a gente praticamente estava sempre no pódio, né? Que legal. Então é isso que é bacana. Então você for na ETEC lá, você vê um monte de troféu. Então, tanto no masculino quanto no feminino. Eu acho que as meninas hoje perderam um pouco da essência da questão do esporte, né? Assim como os meninos. Antigamente a gente pegava um punhado de sangue no hoje olho. Vai aquela galerinha bem pouquinho. Aí por que será, hein, professor? Que o povo gosta de jogar vôlei no celular agora? Exatamente. Eu acho que será que pegou? Na nossa época... Não, mas na porque nossa já época... faz uns 10 anos já que a gente saiu, né? Então... Na época de vocês, nossa época, nem não gosto nem de falar isso. Celular. Não tinha. E os que tinham, era o celular bem simples. É verdade. Só um SMS. Era isso mesmo. Na nossa época, a gente era muito competitivo. Sala a sala, né? Sim, então a gente queria ser melhor. Então a gente... qualquer coisa era competição, né? A gente tira isso hoje. Teve umas épocas, né? Após vocês, que a gente fazia gincana, a gente via que um monte de gente ficava sentado. Então a gente já chegou a trabalhar e falar assim, então quem não vai participar pode ficar em casa. Assuma a sua falta e fique em casa. E só vem quem queira participar. Porque assim, a gente tinha que cuidar da galera ali, cuidar da galera no corredor, e não tinha como. Ou a gente tava todo mundo ali, eu tava... Aí a gente falou assim, não dá certo, todo mundo tem que vir pra escola. Então a gente ficava, nós ficava aqui, o braço cruzado. Falei, poxa, mano. Eu falei, não, eu não entendo. Eu falei, cara, você é uma corrida do saco. Os bandeirão lá que a gente ficava. Eu lembro preto e rosa. Vermelho e preto. Era muito bacana isso. Então, sabe, como você falou, sangue nos olhos. E assim, você vê ainda isso em gente? Vê. Mas bem menos. Não é assim, se você atinge numa sala ali, sei lá, 60% é muito. E até mesmo porque os cursos técnicos acabam selecionando. Porque, por exemplo, no administração, você tem 85% de menina. Nossa. E no informática, você tem uns 70, 80% de menino. Então, aí vai. O moleque topa tudo. Sim. O menino já não topa quase tudo. Jogo de força, né? Não dava. Vai brincar de queimada. A gente brincava de queimada. Nossa, é verdade. Aí a gente falou assim, não, tem que ter pelo menos 3 meninas. Aí vai na sala que o cara só tem 4 meninos, o que vai fazer? Não tem nem como. Aí bota a menina. Aí as meninas, mas ele vai jogar forte. Então, tem todos os As meninas jogavam forte também. Na nossa Sério, época. Eu levei mas a gente pega anteriormente, não tinha esse problema não. A menina tomava a bola da cara e assim, tomei, daqui a pouco ela já tava de volta. Já tá atacando hoje duas, né? É mais complicado. Hoje a criançada de hoje tá um pouco mais assim, né? São momentos, são gerações, né? Isso que é doido. Por isso que quando o professor fala que a vivência ensina muito, isso é um aprendizado, porque você acaba tendo que se adaptar. Exatamente, essa é a ideia. E aí a gente tem que trazer novas atividades que estejam conseguindo interar com todo mundo. Essa é a ideia, né? E aí a gente vai fazendo. Mas
Mas aí acaba dando certo, né? Aí todo mundo se diverte, né? Tem aqueles que ainda ficam lá de boinha, né? Mas fazer o quê? A gente não vai conseguir atender todo mundo, infelizmente. Mas a ideia é essa, que, tipo, a gente estude, mas que a gente também se divirta, né? Lembro que nós fazíamos festas, era muito bacana. E eu falo assim, até desculpa interromper, o quanto foi legal ter passado pela ETEC, ter tido contato com o professor Valmir e tantos outros professores, na época a Ruby ainda dava aula, o professor Eduardo também, tantos outros que a gente, eu lembro que eu e mais uns amigos ali chegamos, vamos fazer um vídeo de boas-vindas, porque, poxa, é um concurso, praticamente, a galera ali vai ter todo um processo ali para poder ser recebido. O que vocês acham? O pessoal, bora! Eu lembro o João da Mata, na época ainda como diretor, vamos fazer. Falei, caramba, dá esse espaço de... Eu lembro que a gente falou do jornal. A gente fazia o jornal, você é louco, aquilo acabou dando espaço assim, que hoje a gente fala isso para as escolas, né? Quando a gente foi escrever o livro, foi para outras escolas, falou, não deixa esse lado criativo morrer. Se você tem alguma ideia, se dedica a ela e vai para cima. Naturalmente, você vai ter que fazer um outro trabalho ali, como o senhor mesmo comentou, né? Poxa, eu dou aula aqui, mas vou me dedicar a algo que eu gosto, que é o voleibol, que desde sempre estava ali comigo. A gente igual, criava alguma coisa, apesar de tecnicamente, profissionalmente, a gente esteja em outro caminho, mas por fora a gente sempre foi incentivado. E eu acho que o papel de vocês ali de falar, não, vamos pra cima. Engajar foi o que você comentou. Achar métodos de abraçar esses tipos de alunos e isso acaba marcando o resto da vida também. Então, e assim, aí vai surgindo ideias. Por exemplo, a gente tem no segundo ano lá, a gente tem um projeto chamado Mãos na Massa. É muito bacana, né? Depois eu convido vocês, vai ser agora em dezembro, num sábado. Olha que legal. Só que isso ocorre só com o pessoal do segundo ano. Eles fazem pesquisas de história do bolo, aí pesquisam o tipo de bolo que eles vão querer fazer. É comida, mão na massa, entendeu? Aí eles vão pegar lá, vamos supor, tem galera que vai fazer, tipo, Stranger Things. Aí eles vão lá, pegam, preparam. Aí eles vão fazer todo um custo, uma tabela de custos, a área do bolo, quantos pedaços, fazer o ponto de equilíbrio, faz a história, aí na parte da física, da química, vai tudo isso. Sabe quantos pedaços vai ter o bolo? 11. Nossa. Eu achei que tinha ia fazer o waffles. Também, né? Ia ficar muito bom. Né? E aí é bacana, e a galera vencia. Aí o que acontece? Eles entregam a parte escrita, né? E aí no final eles pegam e vão lá, traz o bolo assado e eles confeitam na escola. Eles têm 3 horas pra confeitar. Bake Off. Eles confeitam na escola. E aí, cara, você fala assim, meu, que bacana. E a galera se ajudando. E tem jurado? Tem. Ai, que da hora. Legal. Muito Vamos lá. E aí... Jurados de hoje, ó, o podcast. Falta açúcar. Eu abro esse convite a vocês. Nossa, eu vou muito, com certeza. Além de comer, né? E assim, e é muito bacana, porque assim, não é só chegar lá. Você vai ver na banca deles, eles vão falar o porquê daquele bolo, qual é o tema, porque foi escolhido, o custo, o ponto de equilíbrio, tudo certinho. Caraca. E aí tá. Aí, tipo, o jurado vai pegar, ver a questão estética, o sabor, mais a apresentação. E aí, no final de tudo, como são 2 salas, eu pego o primeiro classificado desce, o primeiro desce, e eu pago a noite da pizza pra eles. Nossa. Né? Porque eu acho assim, acho que aí vem aquela que desce Sim. competitividade. Mano, eu quero ganhar, noite preciso da disso. E é muito bacana, cara. Muito legal. Então, eu acho que essa ideia vai fluindo, né? E a gente não pega o primeiro, porque ainda estão muito verdões ainda. Tá amadurecendo ainda o ritmo. Né? No terceiro ano, a correria com o TCC e toda aquela coisa. Né? E tem a ideia da maquete, não sei se vocês lembram. Nossa, lembro, juro. Nossa, nem me fala. A gente E fechou aí, Vai fazer a mitocôndria, né? O segundo é ideal. Aí eu falei assim, tá no meio do caminho, dá pra eles fazerem. Momento... Nossa, que bacana, porque é uma preparação pro TCC, porque querendo ou não, o terceiro ano vai ser algo um pouco mais, não que não seja sério, mas muito mais ali didático, estruturado, mas ele já tá numa preparação também do trabalho em equipe, a gente né? Teve porque aula isso de... fora... E a galera do Info, por exemplo, Com a Dani. Eles montam, por exemplo, uma página na internet. Nossa. Que o professor pede. A professora de administração já trabalha a questão do marketing. A Sandra, que é professora de espanhol, ela pede, tipo, musiquinhas no espanhol pra galera apresentar no dia. Então, assim, sempre vai jogando, cara. E isso é bom. Isso é bom pros caras. Porque, assim, esse tempo atrás mesmo, veio gente fazendo, né, que tá fazendo federal, falou assim, nossa,
que difícil, a galera não sabe nem montar uma apresentação. Nossa. Eu falei assim, eu achei que eu tava despreparado, mas a gente tá super bem. Eu falei assim, então é essa a ideia, de que vocês possam sair e falar assim, isso aí eu consigo fazer. É isso mesmo. E é bacana você ter esse feedback. Alguém vir e falar assim, nossa, ó, deu certo, não sei o quê. Isso é bom. Caramba, muito louco. Dá até vontade, né, de participar. De voltar, né? Não dá um mesmo, negocinho não dá? assim, putz. E eu vou dar um recadinho pra você. É você mesmo aí, ó, que estudou com a gente naquela época lá, os primórdios da ETEC e não voltou lá na ETEC depois, né? Eu Nossa, é convido verdade. vocês, vão lá, conversa lá com a Gi pra dar um tour, porque deu uma mudada aquela escola, Tem hein? coisa Tá diferente bonito. lá, hein? A gente foi lá, a Olha. gente viu. Além de matar a saudade, dá um negócio assim de tipo, é uma casa que é nossa, mas poxa, tem coisa nova, tem reforma, Que é legal. assim agora, meu Deus. O auditório vai ficar top. Eu não sei se tá em terminou? vias D, porque na última vez que a gente visitou Tava em lá no reforma. meio do ano, tava arrumando aquele fundo. Tá arrumando e vai fazer uma sala maker É, lá. então, isso mesmo. Nossa, Nossa, a sensacional. gente olhou, a gente já ficou pirado. Já falamos assim, ó, grafita, faz uns negócios. É. Aí daí ela Isso ficou na doida. 3D já tá funcionando lá. Nossa, que da hora. Muito legal, né? É, Muito não, show, muito show. Eu acho que essas melhorias são sempre bem-vindas, né? E ver que os professores estão empenhados para que Aham. exista essa melhora e tal. Mas é sempre aquela coisa, né? Às vezes bate o desânimo e tal, mas não pode animar. Sim. Né? Porque sempre a gente joga a semente e a galera a gente vai plantar lá na frente, vai plantar e vai colher lá na frente tranquilamente. É verdade. Eu até ia perguntar, assim, uma coisa que depois de muito tempo eu fiquei pensando nisso e... Porque, assim, pra quem tá ouvindo e não conhece, a ETEC de Santa Isabel, eu e o Júlio, nós fizemos parte da primeira turma que na época não existia ainda... Na verdade, existiu, né, depois do segundo ano, assim, lá em 2011, eu acho, que aí veio o ETIM. Mas antes só teve o ensino médio. E aí me bateu muito isso na dúvida. Na época eram duas salas só, e eu acho que até hoje, eu não sei muito bem como que tá em quantidade de salas, mas para vocês que não sabem muito bem, a dinâmica é um concurso mesmo, uma prova, um vestibulinho, né, como o Centro Paula Souza chama, e aí dos alunos classificados a gente forma as turmas por lá. Mas a minha dúvida era, como foi esse desafio de receber a primeira turma lá em 2010, porque vocês tecnicamente era uma escola nova em Santa Isabel, e aí por enquanto ainda só era ensino médio, e como que era pegar esses alunos que tipo, meu Deus, não tinha ETEC até então, sabe? E pra mim foi um ponto assim que, não sei se você se recorda como foi todo esse processo, mas como foi tipo, putz, tá acontecendo mesmo, porque você passou no concurso também pra dar aula lá, né? Foi em 2010 que eu prestei o concurso em janeiro. Olha lá. Entrou com a gente, então. Entrei com vocês, sou... Primeiros Somos professores, irmãos, primeiros É alunos. verdade, Somos né? ETEC, ó. Não sou pai de vocês, não, somos irmãos de Meu ETEC. Deus do céu. 8 de fevereiro de 2010. Tá vendo? Segunda-feira, 7 da manhã. Não sei se porque era... 7h30. 7h30, é verdade. Nossa senhora. 7h30 da manhã. Mas assim, toda vez, não importa qual turma, qual lugar, toda vez que a primeira aula em qualquer lugar sempre dá aquele friozinho na barriga. Você pode estar se aposentando que vai dar aquele friozinho na barriga. Porque são caras novas. E mesmo que eu já tenha dado aula pra vocês, chegou as férias, parece que vai vir diferente, não sei o quê. Acontece, dá aquele frio na barriga. Mas essa ideia de ter entrado, assim, foi uma coisa assim, nova, né? E gostosa, prazerosa. Eu lembro que hoje, a sala que eu dei aula é a biblioteca. Isso. É a biblioteca, aquela parte. Foi a primeira sala. E na época eu tinha passado para 4 aulas, o outro professor para 4. Aí logo em seguida ele saiu, eu fiquei com as 2 turmas. E, mano, era muito bacana, sabe? Desafio. E aí eu tava ali, tava no Objetivo e tava no Estado, que eu ainda não era efetivo no Nossa. Estado. Eu tava no Renê à noite, se eu não me engano. É verdade, eu lembro disso. Então, eu me divertia muito. E era uma época que, pra mim, eu acho que valeu por tudo. Porque eu entrei num ápice profissional, né? Tipo, meu nome foi assim, às vezes eu comecei a dar aula no Objetivo, e aí muita gente, outras escolas também me chamando. Eu falei, mano, que legal, cara, que bacana. Acho que Pra cá o mesmo. trabalho não tá tão ruim, né? Tipo, né? Porque a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. Claro que a gente não consegue alcançar tudo, mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, né? Se tem dúvida e tal, correr atrás, poder ajudar a galera. Mas, assim, é uma sessão muito boa. Acho que
a sensação melhor foi quando vocês se formaram. E quando eu e a Rúbia fizemos Nossa. o discurso final. Que eu falei assim, não, eu quero montar. Que aí eu fui lá, fui tentando falar um pouquinho de cada aluno e botar a foto de Emocionante. vocês. E a felicidade, parece que era eu que estava me formando. Então isso é muito importante. Eu acho que é uma conquista. Né? Porque assim, a gente tem alunos, eu canso de falar para eles da questão da habilidade múltipla, né? Tem alunos que têm mais habilidade em matemática, tem outros que têm mais em linguagens, né? Em humanas, enfim. E a gente tem que saber respeitar. Mas a gente também, como professor, a gente tem que puxar, né? Sim. Se não puxar, não tem como. Porque se a gente não puxar agora, lá na frente vai ser mais difícil. Lá vai ser exigido que não vai ser algo que, tipo, vem desenvolver. O professor tem isso, não né? vai estar ninguém ali, ô amiguinho, vamos. Não, lá alguém vai te empurrar, cara. É, Ou você ficar firme, ou você cai do precipício. Não vai ter outro fazer. é verdade. Então é uma coisa que a gente faz, tenta fazer pra puxar. E assim, aí foi vindo, né? Era só as duas turmas. Era primeiro A e primeiro B. Eu ia falar segundo A. Primeiro A e B, depois entrou mais duas, Foi. aí ficaram 4. E aí depois que a escola ficou lotada com 6. Foi. Né? Com 6 salas, né? 2 de cada, e aí foi indo. Mas, pra mim, acho que a melhor sensação é ver vocês formando, sempre, todos. Eu sempre fico muito feliz. É um ciclo, né? É importante isso. Né? Por exemplo, eu dou aula no Major também, que eu me efetivei, né? Faz uns quase 10 anos. Idades estão proibidas nesse episódio. Tempo de... E aí, tipo, eu dou aula pra criançadinha. Dei aula no 6º e no 7º. Agora eles estão comigo no 1º ano. Nossa! Lá na ETEC. E aí eu falo assim, eu expliquei isso lá no 6º ano, hein? Eu não sei o quê. Aí a galera, nossa, mas como que ele lembra? Mas lembra, professor lembra. A raça Eles ruim. ficam doidos comigo porque eu corrijo um exercício numa ponta da lousa. Eu falo, eu expliquei, eu dou a prova, eu expliquei isso nesse canto da lousa aqui, ó. Desde sempre. E como que vocês não lembram? Poxa! Ai, que ruim. Dá até o Ô, gatilho. Valmir, por que matemática? Desde pequeno você gostava dessa matéria? Gostava. E eu tive 2 professores, não foram todos, né? Então eu não posso, né? Agradeço aqueles que passaram por mim, mas eu tive 2 professores que, tipo assim, realmente eram bem didáticos. Um professor foi eu sou velho, tá, gente? Era da 7ª e 8ª série, que agora é o 8º e o 9º ano, né? Uhum. E é o professor Kleuber, que deu aula lá na Vila Osíris, que eu estudei na Vila Osíris. Depois acho que ele foi pro BNH, se eu não me engano. Cara, é muito bom, muito fera. Caramba. Agradeço a ele aí que me deu uma força. Então ali eu já comecei a gostar bastante de cálculo. Já gostava antes, mas acho que eu vi que, mano, ele fazia a coisa ficar tranquila. Que legal. E é uma coisa que, tipo assim, eu procuro lá na ETEC fazer do mesmo jeito. Matemática é chato, cara. Não adianta. Quem não gosta, não gosta. Não vai ter que ser. Não vou puxar sardinha pro meu lado, não. Tem gente que fala assim, eu gosto de você, mas a matemática não dá. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, passa uma porcentagem pra matemática. Não tô pedindo pra você sair daqui matemático, não, mas faz um esforço, né? E aí a gente vê. Então, aqueles alunos que fazem esforço, a gente fica feliz. A gente fala assim, poxa, Sim. eu pego o aluno que só tirava aí comigo, Nossa. e sabe, ralava. Hoje, eles falam assim, nossa, tô numa empresa, eu só faço cálculo o dia inteiro, mas graças a você, porque olha, eu consigo fazer tudo direitinho. Aí eu falei assim, nossa, que bom, ufa. O duro é você falar assim, fiz tudo errado, fiz o pagamento tudo errado. É aquilo lá, eu sou bom em fazer conta até hoje, eu respondo as coisas mais rápido possível. Faz uma pergunta aí pra mim. Faz aí. Quanto que é 36 menos 14? Dá 7. Eu falei que falo rápido, não pode falar certo. Ai, caramba, viu? É brincadeira, não, eu sabia, mas era só pra não perder a piada. Mentira, eu gostava pra caramba de matemática. Eu também gostava. Não tirava... Hoje eu vejo, assim, que eu não sou tão bom assim, mas eu acho que é prática, né? É prática. Porque Eu mandava bem, eu também mandava bem em matemática. Eu era uma das... Eu sempre achei que eu era das exatas, né? Daí eu saí... Desabrochei pro lado artístico, né? E tudo eu falei, não, agora eu sou de humanas. As Esquece. inteligências Mas múltiplas. é engraçado, porque, tipo assim, eu me formei em matemática e quando eu fui fazer um outro curso, eu fui pra área de humanas. Uhum. Fiz turismo ali, cara, olha. É nada mesmo. a ver, aquela coisa. Mas tinha cálculos. Eu tive administração, eu tive contabilidade, eu tive economia. É Então, eu verdade. tirava de letra. Mas eu nunca falei na faculdade que eu tinha me formado em matemática. Senão o pessoal já ia ficar em cima. Não, mas aí o que aconteceu? Eu Passa aí a pegava e ficava, resposta aí. eu ficava de Fala, boa. fala aí, Valmir. Eu fazia. Eu lembro que eu tive um jogo, um torneio, pela faculdade. Então eu fiquei de quarta-feira até domingo. A gente foi jogar em Porto Alegre, São Leopoldo.
Aí tá, beleza, jogamos. E eu tinha conversado com o professor, a gente tinha uma prova, eu vou jogar pela faculdade, eu tenho um papelzinho, tal. Meu, o cara não quis me dar uma prova, eu tive que ir pra final. E aí ele pegou e deu uma prova, tipo, de cálculo de comida, cara. Tipo, porque assim, pra você montar um PF, por exemplo, se você vai lá e tem 200 gramas de arroz, você tem que fazer o cálculo pra ver quanto vai valer aquele prato. Olha. Cara, é a mesma coisa, tudo é cálculo. Sim. Por isso que muito restaurante fecha aí, porque o cara só vai botando a colher ali, não conta, Toma. e vai no prejuízo. Tá vendo? E eu aprendi isso lá. Mas aí ele pegou e fez assim. Eu falei, Você tá tirando com a minha cara. Tu responde, entreguei, acertei tudo. Aí eu achei que ele queria fazer isso pra ferrar, porque muita gente que vai pra essa área não pensa em calcular. Não. Não tem, não vai, estatística, a gente teve estatística, eu falei assim, tranquilo ali. Já penso. O cara já virou assim, esse aí não vai, vai, responde aí, responde. quero ver. Valmir aqui, Não, ele vai falar assim, e normalmente, e vai nessa também, né, é que atleta, tipo, falam que tem o QI baixo, né, mas não é mentira, você vai falar assim, os caras falam, o cara não estuda. Hoje você vê que muita gente é fera. É verdade. Mas antigamente tinha esse preconceito. Esse preconceito, né? Aí isso é tipo só os americanos, né? Jogar bola. Corta a bola, mas não sabe responder tá vendo? Você usa matemática no vôlei, você pensa assim, se eu bater na velocidade... A parábola, já pensou? A força... Não, isso, mas, por exemplo, um sax curtinho ali, a parábola, só que isso aí é toda uma questão mecânica, né? Tá vendo aquele aqui, pensa, ó? Vocês viram, não sei se vocês acompanham, mas tem uma jogadora da seleção brasileira que ela faz física nos Estados Unidos. Ela deixou de ir no Mundial representar o Brasil, porque ela tá no último ano, então ela não pode deixar. Aí ela pegou numa entrevista, ela falou assim, não, dá pra você usar a sua teoria junto com a prática. Cara, assim, ó o nível, ó o nível. Entendeu? Sim. A pessoa, e é legal, cara, que tipo assim, o pai dela, acho que era alemão, a mãe é brasileira, ela nasceu em Munique, na Alemanha, veio pra cá, acho que com 8 anos, ficou pra cá, jogou vôlei por aqui, aí depois ela ganhou bolsa dos Estados Unidos, que muitas das meninas fazem isso, que jogam bem. Sim. Vão pra lá, jogam, fazem a faculdade. E ela foi aí. Depois ela vai pensar no vôlei. Então ela fez certo. Sim. Porque, assim, o esporte não dá. Eu tenho amigos que, por exemplo, jogaram pra fora do país e hoje estão trabalhando normal. Mas graças a Deus, eles ainda fizeram pé de meia. Sim. E aí você pega É a falta de incentivo, atletas né? antigos que, tipo, só gastavam. Aí depois chegou uma certa idade. Não jogava, não trabalhava, não tinha estudo, e aí? Pois é. Aí vem a matemática pra educação financeira. Já vem ganhando aqui. Tá tudo aqui, meu amigo. Tá tudo aqui. Show de bola demais, né? Vai indo, fica aqui. Cedo demais pra eu puxar alguma perguntinha? Eu acho que é hora boa, cara. Eu ia falar pra você agora. Porque tivemos já aproveitar enquanto o Júlio vê as perguntas e já jogo pra vocês que estão assistindo aqui. Toda vez que nós temos um convidado aqui, lá no Instagram nós soltamos uma caixinha de perguntas. Então, fiquem super à vontade, uma curiosidade, uma pergunta assim, mais... eu ia falar uma palavra que escapou, ainda bem que não é professor de português, né? Mas alguma pergunta mais cabeluda, algo que você queira fazer, brincadeira. Mas o que você tiver de curiosidade, manda na caixinha, a gente seleciona por aqui. Pode ser que apareça aqui durante o episódio, a gente fala teu nome, você também comenta aqui no chat também pra gente poder ver. E agora essa primeira pergunta. E agora vai falar nomes de pessoas, hein? Eu quero fazer uma pergunta antes. Eu vou saber quem é que tá fazendo a pergunta? Não sei, vamos fazer a pergunta primeiro. Vamos ver se ele conhece. A Ana Flávia mandou a primeira perguntinha. Qual a maior satisfação da sua vida como professor? PS, saudades, professor, o melhor de todos. Olha que legal. Bom, creio eu que seja a Ana Flávia do Info. Quiser abrir, quer abrir a fotinha e depois mostrar aí pra ele enquanto ele... Depois. Vamos ver se é a mesma Ana Flávia. A Ana Flávia que trabalhava aqui na U-Box, hoje ela não está mais na U-Box. Mas ela teve aula contigo, ó. Ela mesma. Aí, tá vendo? É a primeira Ana que eu vi. É aquilo que eu falei, né? Acho que a satisfação é ver os meus alunos bem. Não é a questão nem de falar assim, formados. Formados, assim, por exemplo, numa universidade, assim, bem. Sabe? Que eles estão bem de vida, ou com uma família constituída, ou com um bom emprego, né? A gente fica triste, às vezes, quando a gente pega um aluno que, tipo, não se deu bem, ou caiu no mundo das drogas, que Sim. isso acontece. Né? É. Infelizmente, com todo mundo. Né, passa por isso, a gente vivencia isso. Então a gente fica um pouco triste com essa situação. Né? Então, mas ver que os nossos alunos estão bem, ver que está bem, nossa, que bom ver. Esses dias eu encontrei com o Vitor, que estudou Sim, o Santista. Sim. Ele parou o carro no meio da rua, e foi me abraçar. Eu falei, cara, o carro. Eu falei, mano,
que bom isso, é muito bacana. Né? Então, essa satisfação é essa, ver que os nossos alunos... Eu falo assim, que são os meus amigos, depois que você fala, são os meus amigos. Sim. Claro que, assim, volto a dizer, nem todo mundo fica tão próximo, né? Tem uns que a gente realmente, às vezes, nem tem contato, né? Mas aí, às vezes, é da pessoa, né? Ou enfim, da vida. Mas a gente quer sempre o bem para todo mundo. Isso é muito legal. Muito show, né? Muito bom. Tem mais uma que eu aproveitar que é o lance das perguntas. E pior que a gente fica pensando, fica lembrando, ele falou do Vitor Santis. Eu lembro, eu acho que ele entrou no segundo ano, no final do primeiro. Eu lembro que ele não tava desde o início, mas se enturmou muito ali. É legal. A gente guarda com muito carinho, porque tanto pro professor quanto pro aluno acabava sendo o lance de estar todo dia. Ele comentou do garçom, que às vezes, pô, trata essa pessoa bem. Às vezes é a única vez que ele vai ver essa pessoa ali, faz o bem para aquela pessoa. E o professor que tá todos os dias, então, para poder marcar, ele tem a oportunidade de marcar todos os dias, né? O professor teve isso. Não, faz parte, às vezes, a gente chamar atenção, ser rígido, ainda mais agora que eu tô na coordenação também lá. Então, eu tô na coordenação e professor. Então, a gente tem que cobrar uniforme, tem que cobrar horário, né? A postura em algumas aulas. Isso aí faz parte. Mas, assim, a gente sempre quer o bem, a gente sempre vai ficar ali, né? E tentar fazer as coisas fluírem, né? Muito show, muito Certeza. show. Manda mais uma. Essa aqui é engraçada, né? Ai, Ó, que medo. Guilherme Soares mandou: onde eu vou usar Bhaskara na minha vida? Essa é polêmica, hein? E agora? É o grande dilema. E agora, professor? E Bhaskara? Vou usar isso Vamos aonde? supor que se ele faça um concurso e vira um policial, né? Vai Se ele cair. der um tiro pra cima, né? Se ele calcular a velocidade que a bala vai sair do revólver dele, ele vai ver que a velocidade que ela subir, ela vai cair na testa de alguém. Tome. Então ele pode Fica usar esperto. Bhaskara pra fazer isso. Ó. Essa é uma das maneiras. Se ele for um jogador de futebol, para ele fazer um chute, ele também pode calcular a parábola que vai fazer a bola até chegar lá. Tome, tá vendo? Nem tudo é talento, é matemática. É. Acertar o ângulo. Tá jogando lá no online, né? Às vezes ele vai dar aquela compensada lá da bala cair. Uma questão vetorial ali, ó. Bhaskara, meu amigo. É, delta vezes 4, 2 a 6, baixo. Mas vou falar, teve uma aluna nossa, ela se formou em odontologia, esses dias eu encontrei com ela, Ela deu um tiro pra cima. Desculpa. Fui fazer um concurso e caiu Bhaskara. Ela foi fazer um concurso, formada em odontologia. Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Então eu falo pra você, não Se o seu siso está... extrair assim, ó. Como é que é? X1 ou X2? Nossa, meu Deus. Nem- Quando começou, você lembra quando começou a ter letra no meio dos números? As equações de Você primeiro, você era segundo grau? pequenininho, né? Você tava lá fazendo a matemática de boa, de repente colocaram um X, um Y, um A lá um dentro. X lá e vira pro lado, vira... Nossa, aquilo ali... Mas era legal, cara. Depois Falar você pra pega, você se sente muito inteligente, Você né? fala, Olha, "Não." olha o que eu consigo resolver. E o que me pegava, e o que me pegava era tipo, a gente sentava assim, vinha as equações de segundo, primeiro grau também, desde o começo, que a gente parava assim e começava, mano, eu quero responder antes que o meu colega. E a gente ficava, vai dar isso. E aí, professor, ele, não, tá errado. Que droga. Eu vou ter que fazer antes dele corrigir o dele. Aí o dele tava errado e você ficava, mano, era muito legal isso, porque criava essa vontade de fazer certo e aí aquilo te exercitava a acertar, era muito louco. Eu não sei da época de vocês, mas agora à tarde, que é quente principalmente, eu dou aula, eu passo lista de exercício e falei pra galera, pode ir lá fora fazer. Ah, que Aí legal. a galera fica livre. Posso escutar música? Eu adoro calcular escutando música. Uhum. E eu não consigo. Se vocês estiverem conversando, eu estiver fazendo alguma coisa aqui, eu não consigo. Agora, se eu estiver aqui, estiver tocando um rock, eu tô alto. Caraca. Tá? Eu prefiro, porque não me tira do foco. Agora, se eu precisar de alguém... Então, eu falo pra galera, vocês têm que sentir o mais à vontade possível. Uhum. Né? E eu acho que isso que é importante. Né? E tem aluno que faz isso, corre atrás. Tem aqueles que têm dificuldade mesmo, por conta da defasagem que tem, né? A gente não vai mentir, não, que ainda mais que teve essa questão da pandemia. Pois é, como é que foi? Foi muito difícil, sabe? Na ETEC a gente tinha as aulas assim, virtuais, mas tinham que... Eu dava aula todo dia com câmera, né? Eu usava a tela do computador e dava aula, né? Já no estado já não era tão assim, então assim, ficou mais difícil, né? Então você vê que a galera tá vindo com uma dificuldade maior. Então imagina, cara, um cara que teoricamente hoje tá no 7º ano, mas eu vou ter que voltar a coisa dele que tá lá do 5º pro 6º, que o cara não sabe. Isso é triste, então, né? assim, eu acho que o estudo hoje, ele vai ter que dar uma segurada, assim, dar um
uma pisada no freio, até reestruturar tudo de novo. Caramba, o quanto a falta dessa recorrência, igual o Júlio comentou, né? O quanto a gente tava ali todo dia treinando, aprendendo. Aí você corta isso, você tira, perde todo a... Porque é mentira, cara. Esse povo fala assim, eu estudo em casa. Você tinha assim, eu tinha 35 alunos, 4 estudavam em casa. O resto não estudava nada. Muito tinha que difícil. entregar, tinha que entregar. Bem complicado. Né? Aí, então, a gente forçava. Então, a gente corria atrás. Então, fazia o cara, eu tô dando aula presencial, você não tá ali? Né? Então, tinha que fazer. Mas, assim, também tem coisas, né, que acontecem, que, tipo, por exemplo, tinha gente que tinha que cuidar da irmã e estudar. Então, era complicado. Sim. Eu tenho por mim, porque eu dava aula, a minha mãe hoje é cadeirante, eu dava aula, então, às vezes, eu tinha que falar, meu, pessoal, só um momentinho que eu vou levar ela no banheiro. Sim. Porque a cuidadora não podia ir. Sim. Porque a pandemia não deixava, né? Então, assim, algumas coisas a gente também tem que parar e pensar. E aquele aluno que não tinha internet? Como é que foi pra Tem que ele? pensar, com certeza. É difícil, cara. É muito difícil. Ou que não tinha computador, tinha que tentar assistir pelo celular. Às vezes até tem internet, mas a internet é muito ruim pra você estudar, porque ela é muito lenta, né? Também. Aí no trava. vídeo tudo. É, Não então. vai ver nada, imagina. Ainda o professor usando recurso pra poder mostrar alguma coisa ali, não consegue O nem que os entender. alunos pediam é assim, às vezes, grava a aula pra gente. Aí, tipo, eu gravava. E aí seguia, né? Porque pelo menos já tinha ali, a pessoa via Sim. a correção, alguma coisa. Aí o que eu fazia, eles participarem. Eu pegava e falava assim, então você falou de tal, manda a foto do que você fez. Aí ele mandava. Tá, então. Aí não tinha como escapar, hein? E aí chamava. E essa era uma maneira de, tipo, ver que ele tava ali em aula, né? E tá fazendo. Mas, cara, eu fui um dos primeiros quando assim, vai voltar. Eu quero voltar. Não aguento mais dar aula em casa. E era o cara do gás, era o cara do ovo, era o cachorro latino. Então. Cara, que tristeza. Se é difícil se concentrar sendo professor, imagina o aluno, né? Imagina o aluno, mano, muito Daí desafio pra tudo quanto é lado, imagina. Você não presta atenção, não. Por isso que eu falo, professor, toda a valorização que tiver pra professor ainda é pouco, cara. Ainda é pouco. Não tem como. O que vocês passam e o que você falou de ter que se readaptar à medida que as gerações... Isso é natural, porque elas vão mudar. Agora, vindo uma ocasião como essa, que não tem controle nenhum, cara, todo tipo de valorização ainda é pouco, cara. Pra mim, na pirâmide, assim, de valorização de profissões, a minha admiração e o meu respeito de professor é, sabe, sem equivalência com qualquer outra, porque forma cidadão, forma o país, forma profissionais que... Aí você vê, a gente tá falando disso até agora. Eu acho que é importante, sim. Mas aí eu volto a frisar também, né? Que assim como toda profissão, tem aqueles professores que ainda deixam a desejar. Né, que estão lá só por estar, né, que poderiam, eu sei, todos nós temos problemas, isso não é fato, não vai ter como, né, somos seres humanos, nós vamos ter que passar por provações, mas eu acho que a gente tem que se dedicar, que não seja 100%, mas 90%, você tem que estar ali, você tem que estar com a sua cabeça ali, vai ter alunos difíceis, né, vão ter alunos difíceis, mas nós também somos difíceis, né, às vezes a gente quer que eles façam alguma coisa que talvez não seja o momento, talvez não seja daquele jeito. Então, aí é a questão da adaptação, o que eu posso fazer, né? E, às vezes, aí é importante, né? Nessa questão do trabalho, você ter amigos que você possa conversar ou desabafar. Meu, cara, aquela sala, o que eu faço? Eu falo assim, eu tô fazendo isso. E aí você vai, cara, e isso é importante. Agora, pensa, se você vai lá, o cara é mal-humorado, já desenganei, já não dá certo, não sei o quê. Meu, prefiro nem ficar perto. Porque assim, isso não vai te trazer nada. Se você já tá com um anseio de ver o que você pode fazer, a pessoa te bota mais pra baixo, eu acho que não vai pra frente. Eu acho que isso é pra tudo, né? Sim. Eu acho que... E aí eu falo, e aí volta a dizer, não é só na educação, é em todo lugar, né? A gente prezar que todo mundo precisa de todo mundo, então todo mundo tem que estar junto. Muito bom. Senão não vai. Tá vendo? Isso aí, somos todo parte do todo. Todo mundo no mesma coisa só. Isso aí. Essa aí é a frase do nosso livro, tá? Quem não sabe, a gente, fazendo referência. Quem não sabe, a gente tem um livro chamado Yubiarã, que fala sobre a cultura indígena, né, brasileira e sobre o nosso folclore lindo brasileiro, né? Que é a história de um professor também. Que é a história de um professor, e a gente fala sobre isso, que somos o que somos
porque somos todos nós, né? A gente pegou um pouquinho da cultura Umbutu, da África, mas trouxe para os indígenas aqui, Tupi-Guarani. Tem uma professora de história lá excelente que poderia conversar com vocês. Olha lá, já passou o nome Lilian. aí. Que... Lilian, queremos você aqui, depois a gente entra em contato. Fica esperto, hein, que daqui a pouco a gente tá chegando. Ela é... A gente foi assistir esses dias a Mulher Rei. Ah. Aí ela queria falar assim, eu falei... Viola Davis. Eu falei assim, calma, deixa eu assistir. Já falando tudo, porque né? teve uma hora que eu perguntei pra ela, não, mas a história é mais ou menos... Ela falou assim, não, porque aí ela começou a fazer, não, deixa pra você ouvir, você ouviu. Depois nós conversamos. Mas ela é muito boa, e super despojada, acho que é legal. Tá vendo? Fica aí de anotar o nome aí, ó. Antes de eu continuar agora as perguntas, ele entrou numa pauta que eu quero falar. Manda boa. Você falou que vocês foram assistir o filme, né? O que você gosta de assistir, né? A gente, como um canal nerd, a gente também gosta de saber que tipo de filme você gosta, se você é o tipo de... prefere série, o que você gosta de assistir. Olha, eu vou ser muito sincero pra você. Eu amo cinema, mas eu não sou aquela pessoa assim que, tipo assim, eu assisto assim, o nome do ator, que não sei o que, não sei o que. Eu sou péssimo pra isso. Eu gosto de ir. E vai falar assim, e eu vou falar assim, hoje eu peguei aquele, eu assisti semana passada o filme, gostei. Mas pode ser que nada, que é um mês, caramba, como que é o nome do filme que eu assisti? Eu sou muito desligado pras coisas. É aquela que a mulher é guerreira, aí você começa. A Rúbia fica doida comigo, porque a Rúbia fala as coisas, ou pessoas assim, Rúbia, não tô lembrado. Deixa pra lá. Mas assim, eu curto muito terror, mas eu acho que hoje em dia, terror suspense. Mas, tipo, eu não vejo filme que, tipo, realmente, nossa, que medo, eu não vou conseguir dormir à noite. Eu não sei se eu tô ficando velho. Vi filmes demais. Não, porque, tipo, e aí eu gosto de assistir. Às vezes eu vou assistir filme de terror com quem tem medo, porque eu dou susto, né? Mas eu gosto de terror, suspense. Sou muito fã de Harry Potter. Olha lá, o Potterhead. Tenho todos os livros. Sonserina, não. Será? Seria o Snape? Você... eu comentei isso que eu não sei quem, eu acho que no Major eu sou o Snape. Saindo em fileira, tal. Não, porque tem que... Mas eu mentalizo isso lá no Major, né? Agora, ali na ETEC, eu acho que eu não sei quem eu sou, não. Sou bem palhaço. Mais palhaço, não. Não é tão severo assim. Não. Severo Snape. Parei. Não. Mas então, terror, comédia, eu gosto também. Eu não sou muito chegado em filme, tipo, policial, assim. Eu assisto. Eu gosto de estar no cinema. Ainda mais, por exemplo, aqui... né? Eu gosto muito aqui do Cinema Santa Isabel. Nossa, é bom demais. Tem frente à fila, não paga estacionamento, a pipoca é boa, perfeito. Tem pouca paga gente, meia. é tudo E é ótimo. confortável, você fica ali assim, né? Mandar um beijão pra Aline, que a Aline, quando a gente leva a criançada aqui também, da ETEC. Isso aí, a gente tá entrando aí, ó. Patrocina nós aí. Tá vendo aí, Aline? Ó, escuta aí, ó. Fala mais, professor. Fala mais pra senhora, vai mandar o corte pra você. Isso aí. E é muito bom, cara. E eu acho que a gente precisa vivenciar isso na nossa cultura. Não só o cinema. Esses tempos atrás eu fui assistir de novo. Eu lembro que quando eu fui no musical, fui com a Heloísa da Salsa, vocês lembram? Sei, Elo. Então nós fomos assistir Familiadas, aí saiu de novo agora. Aí eu fui assistir. E eu falo assim, na verdade eu tenho que criar vergonha na cara, né? Eu falo assim que eu preciso ir mais ao teatro. Eu gosto muito de teatro, essas coisas, musical. Esse tempo atrás eu fui pro Rock in Rio com minha sobrinha, que eu queria conhecer. Nossa. Não, eu falei assim, eu falo pra galera, top demais. Eu não sou aquele cara fã de show, de falar assim, tá lá na multidão, não sou assim. Mas eu gosto de estar nos lugares, eu gosto de ver gente. Mas, por exemplo, teve um show lá da Avril Lavigne no dia. Nossa. Cara, eu tava assim, ó. Que porcaria que eu tô fazendo aqui. Não dava nem... Mas aí eu comecei a escutar as músicas, caramba, conheço essa. Conheço essa. Eu não conheço nome de música nenhuma, mas ela começou a tocar, eu sabia. Eu já ouvi isso aqui. Eu falei, beleza, eu li tal, tudo. Aí teve Capital Inicial, muito top. Aí depois foi o Green Day. Sim. Que eu fui lá, sem mentira nenhuma. Esse dia tava cheio, hein? O negócio foi assim, a gente foi longe pra caramba. Eu falei, caraca, eu vou assistir na minha casa. Mas a emoção de estar lá. Então, assim, eu gosto de tudo, né? A questão do cinema, eu gosto de fazer, eu gosto de viver. Aquele meu amigo hoje mandou mensagem. Quarta é feriado, amanhã tem balada, vamos? Eu falei, demorou. Tá aí, ó. Eu falei assim, então assim, eu acho que eu gosto de viver tudo um pouco. Um filme, não gosto muito de ficar em casa. Me irrita. Então sai, vai pro cinema, mas assiste o filme no cinema. Por exemplo, falando de série, esses dias eu tava assistindo aquele Manifest, que é do avião, sobe, tal.
E eu acho que eu sou hiperativo, não sei, né? Porque, tipo assim, eu ponho o celular no carro, sei que isso é errado, né? Mas põe o celular no carro, deixa ali, ó, e vou assistindo, vou... Ouvir, né? Eu falei, caramba, mano. Eu falei assim, mano, eu preciso... Eu falei assim, já cansei de escutar só música. Entendi. Então, às vezes, eu falei assim, por exemplo, eu vou corrigir prova, eu deixo alguma coisa que eu já assisti, porque senão eu olho. Então, alguma coisa que eu já assisti, por exemplo, Harry Potter, eu colocava Harry Potter e ficava ali, ó. Corrigindo. Porque assim, no áudio eu já sabia o que estava acontecendo, então não precisava olhar. Mano, eu assisti Harry Potter várias vezes. Eu falei, caramba, eu sabia de ponta a ponta. Eu lembro que eu assistia com a minha sobrinha, eu falava as falas. Eu falei assim, não quero mais assistir com você. Qual que é o seu preferido, Harry Potter? O filme? O filme? É. Ó, eu gostava muito do primeiro. Sim. Porque é da questão da descoberta, cara. Mano, que top. E foi muito engraçado, porque quando eu fui ao cinema, falo que foram as minhas irmãzinhas, as filhas do Mitchell. Nós somos... meu, não vou assistir essa porcaria. Porque eu nunca tinha lido, não tinha visto nada. Falei, meu, filme de criança, que não sei o quê. Eu assisti, falei, quero assistir de novo. E eu achei super bacana. E a questão da escola, não sei se é, talvez, né? Tipo, verdade. Aí eu falei assim, caraca, mano, eu falei, que top. Aí eu comecei a imaginar e tal. E aí eu comecei a ler os livros. Aí eu sei que eu tava lendo o Cálice de Fogo, eu tava jogando jogos regionais em Mogi. Eu tinha acabado o Cálice de Fogo, eu falei, caramba, não tem mais livro. E agora eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Escreve mais. Mas acho que o que eu mais gostei foi o último. Show. Parte 2. A parte 2. O meu, assim, Qual né? que é o seu? Apesar de não ter assistido tanto quanto o professor, mas eu assisti por tabela, eu gosto muito do Prisioneiro de Azkaban. Minha amiga também gosta muito dele. É o favorito do meu irmão também. Ele é muito bom. Quando eu li, eu fiquei com muita raiva do Sirius, né? Que na hora que ele vai falar com ele, eu falei, caramba, mano, não acredito. Você pensa mesmo que ele é o cara que... Quando eu li o livro, que acho que eu não tinha assistido o filme ainda, eu li o livro. Falei, cara, e quando aparece o Dobby também, é legal. Bom, esse filme é bom, cara. O meu preferido é... Deu vontade de assistir Harry Cálice de Potter Fogo. Eu gosto dos dragões, eu gosto da... Top também. É bom eu também. não sei, cara, eu gosto de todos, não sei. E o pior é que, assim, tem algumas cenas que são mais bacanas, Marca né? muito, Do Cálice de Fogo, na hora que ele sai da água, eu achei uma da hora. Nossa, muito tipo, bem ele tá feito. na água, assim, então, tipo... O próprio Seria, primeiro, né? Do carro. Assim, pelo amor de Deus, É. aquilo fica no imaginário da cultura pop. É perfeito. Não, esse é o segundo. É o segundo, é verdade. Putz, o primeiro não. O primeiro é quando ele vai pra lá, as cartas... É do mas bolo. a câmera secreta mesmo, da questão do basilisco lá. Mano, você vai... Todo filme tem uma parte incrível. Né? Não, tem... pra você ver, Mas marca a mesma muito. coisa, por exemplo, assim, eu gosto de Senhor dos Anéis. Nossa. Tá assistindo a série? Eu comecei a assistir, mas eu dei uma parada. Porque eu achei que essa série tá parecendo um livro, né? Tá. Tá bem devagarzinho. Mas tá bonito, né? Visualmente, tá lindo. A Filme, tá quase- top, cara. Tá muito top. Nível de cinema, assim, pra uma série. Gastaram maior grana. Eu acho que foi a última... Das últimas feitas, foi a que mais investiu, né? Acho Pelo que eu tava começou a andar no penúltimo episódio. Aconteceu algumas coisinhas bem... vendo. Aí, tá bem vendo? grandes. É. Então, eu vou voltar a assistir. É que eu sou uma pessoa, assim, que eu assisto coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, também. Tipo, eu não gosto de ficar só numa. É. Eu não vou lembrar o nome agora. Deixa eu até pegar aqui pra você. Eu assisti uma série que eu achei muito bacana. Nossa, eu assisto tudo misturado também. Eu Não assisti termina nada, vai... no Netflix. Não tem padrão, né? Não tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um de nós está mentindo, uma coisa assim. Um de nós está mentindo. Eu acho que é filme, é É sério? uma série. Eu já vi isso aí na Netflix. Eu acho que é esse nome mesmo. Cara, que tipo, aí Esse tem eu uma. não sei, é bom. Aí tem uma Não morte. sei, não assisti, mas eu aí já tem vi. uma. Eu gosto dessas coisas, que tem uma morte e daqui a pouco assim, não. Acho que foi ele que matou. Não, acho que foi ele que matou. Eu E também aí você gosto. vai Prende, né? descobrindo, cara. Eu acho muito bacana. Descubra o assassino, é legal. Tipo, quem leu, por exemplo, o Assassinato no Oriente Express, Sim. Expresso Oriente, né? Isso. Mas eu não assisti o filme. Não comecei a assistir e falei assim, É bom, eu vou ver esse aí do Um de Nós. Existe um mentidor entre nós. Não, É mó bacana, cara. Que você fala assim, caraca, mano. Boa, show de bola. Tem mais pergunta aí, Tá, cara? antes de começar, mais uma do Harry Potter. Qual que é a sua casa favorita? Ah, é verdade. Só pra nós não mudar. Grifinória. Já veio de vermelho. Vermelhinho? Tá aí, ó. Isso aí. Mas por Sonserina, causa não. da Hermione, eu gosto da Hermione. É a minha principal.
a minha personagem. Pra mim, eu acho que é a bruxa mais... Você vê, por exemplo, o caso do Harry, que era meio doido, né? E tudo. O Ron era o amigo leal, mas a Hermione era mais inteligente, eu achava. Ela Assim como todo mundo fala assim, pra bruxa da sua idade, você é a melhor. Então eu achava ela... Eu gostaria de ter CDF igual ela, mas não sou. Sabe, com vira-tempo. O cara soma grão de arroz pra saber quanto que gasta, tá falando aqui aí, ó. Ó, agora uma pergunta sobre vôlei. Foi o Opa! Arthur Araújo que mandou. Qual foi a principal dificuldade dentro da quadra? Em relação a fundamentos, regras, enfim. Olha. O que você acha mais difícil? Assim, pela minha estatura, o bloqueio é o mais difícil. Pela minha estatura, porque você tem que pular no tempo certo pra você bloquear o adversário. Então, assim, eu sempre tive bastante problema com isso. Não que, tipo assim, me impedisse, porque eu joguei, eu sou atacante de ponta, mas também joguei de líbero em times grandes. Porque é o time grande, os caras são grandes. Né? Líbero é sempre um menorzinho. Esse é o pivô, né? Só que eu sempre fui muito rápido, né? Então eu saltava bastante também, que eu era magrelo. Né? Eu pesava 69 quilos. Nossa. Eu era muito magrelo, então eu era muito rápido. Então isso facilitava nos times, eu usava bastante. Mas em time grande eu ia de líbero. Então, assim, eu acho que a minha, assim, mais difícil, que eu achava que eu ficava bravo, que às vezes dava pra eu... Era bloqueio, por causa da altura, porque você tem que dar o tempo da bola. E também quando eu bloqueava, eu ficava puro êxtase. Eu falei, caraca, mano. Os gritos do Valmir. É top. Porque, tipo, pô, se é um fundamento que você não é tão eficiente... E manda bem. Aí você conseguir fazer alguma coisa, então... então tem que comemorar, já solta aquela energia. Às vezes você atacava 10 bolas, rodava 10 bolas. Ele deu um bloqueio. Top! Você é louco, o Valmir dava um saque lá, pelo amor de Deus, só pum, a bola. Eu falei, nossa, mas eu que não vou jogar vôlei com esse cara. Tudo ardendo depois, né? Você tá maluco? Rafael Santos perguntou como você era no seu ensino médio. Como aluno. Meu ensino médio. Eu falava bastante. Isso aí. Mesmo? Né? Eu falo bastante. É sério? Né? Acho que eu tô na profissão certa. Eu falava bastante, mas eu sempre fazia tudo. Meu primeiro ano, eu estudei no Gabriela, né? Meu primeiro ano, a gente chegou lá, eu não tinha ninguém conhecido, porque veio gente tipo do Major, do Machado, e juntou todo mundo na mesma sala. Aí a gente chegou tranquilo. No segundo ano, mas eu era representante de sala, aqueles caras esposados, né? Que tipo assim, eu tava à frente de tudo. Falastrão. Então não era um mau aluno. Não, tava pra ser representante. Era mas bom. a dona Vera, a minha mãe ia pra escola, e a dona Vera falou assim, não, você não precisa vir pra escola, não. Seu filho é ótimo. Olha só, dispensando as reuniões. Aí eu conheci o pessoal do vôlei, do Gabriela, e aí me enturmei com a galera, porque assim, né, hoje acho que nem tanto isso, mas né, na minha época, esse negócio de fazer parte do time da escola, você era topzão, né? É verdade. Então, e Gabriela tinha fama, né, do vôlei, então conheci o Serginho, né, o pessoal lá, e aí a galera me abraçou lá e a gente foi jogando. No terceiro ano, eu posso dizer que eu era um cara largado. Tipo assim, eu não levava caderno. Só que assim, as meninas que tinham dúvida em matemática, cálculo, eu ajudava. Eu só tinha caderno de português porque a professora podia visto. Isso aí era obrigado a ter. Só que aí o que acontecia? Eu deixava meu caderno com a menina que eu dava aula pra ela. Nossa! Eu só dava eu folha. não levava material. Folha Mas solta. a professora Paula, acho que ela dava aula de química e matemática pra gente. Ela era de Guarulhos. Eu só gabaritava. Eu ficava assim, eu ensinava uma, ensinava outra. Né? E foi top. E eu tinha aula com o Machadinho. Top. Professor maravilhoso de história. Bastante do Machadinho. Esse cara era muito bom, cara. Se ele estivesse vivo, seria perfeito. Esse cara tá aqui com vocês. Ia ser legal cara, ouvir. era uma enciclopédia ambulante. Sabia legal. pouco, né, cara? Olha. Então eu fui assim, né? Nesse lado de jogo, tal, tudo eu conversava, era amigo de todo mundo, conversava com todo mundo. Quem não quisesse conversar comigo também, é a mesma coisa de hoje, não conversa, não vou ficar triste, sem problema nenhum. Eu acho que eu carrego isso desde lá de trás. Eu falo assim, se você não quer conversar comigo, tudo bem, segue a vida, eu também não vou falar nada de você. Se eu não for com a sua cara, eu também não vou conversar, não vou falar mal.
segue. Não vou perder meu tempo. Eu falo assim que a vida tem pouco tempo a gente gastar com quem não vale a pena. É verdade. Né? Às vezes, pode ser que, por exemplo, eu tive pessoas que no meu ensino médio eu não conversei tanto. E hoje é muito meu amigo, que é o caso da Rúbia. Olha só. A Rúbia, eu mal conversava com ela. Ela estudou no Gabriela. Eu acho que era 2 anos antes de mim. Mas lá no Gabriela a gente nem conversava. A gente se conhecia pelo vôlei. Depois, ela me encontrou na rua, aqui na avenida, e ela falou pra mim assim, vai ter um concurso na ETEC. Do nada. Do nada. Olha como as coisas são pra acontecer, Não né? é? E hoje, cara, onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou. É verdade mesmo. A gente mesmo. tá sempre junto, a gente é irmão, e sabe? E o que ela precisar contar de mim, tá comigo sempre, a mesma coisa eu com ela. Então, acho que isso é importante, né? Muito. Então, por isso que a gente fala assim, a gente não pode tratar mal as pessoas. Às vezes, na raiva, as coisas acontecem, cara. Não tem que que dizer, fazer. né? Mas acho que às vezes tem que ser humilde. Falar assim, desculpa aí e tal. Né? Assim como já aconteceram coisas comigo também que eu já briguei com as pessoas e depois a gente conversou, né? A gente ficou bem. Claro que tem algumas situações que a gente não vai tomar chá na cara da pessoa, né? Mas tem gente que a gente vai tomar e eu acho que isso é importante. Né? Teve um caso de uma moça que a gente meio que discutiu por conta de coisa de escola. Nossa. Ficamos um tempo aí sem conversar. E depois Que ela chato. começou a conversar comigo e eu comecei a conversar com ela. Resolvemos. Aí eu falei pra ela assim, olha, naquela época aconteceu isso. Você ficou brava. Aí você começou a falar e você não falou pra mim, você falou pros outros. E eu não gosto que fale pros outros, fale pra mim, já fala pra mim direto. Sim. E aí a gente pegou de conversa e resolveu. E aí, beleza. Mas aí, pouco tempo depois, ela faleceu. Eu falei, olha, a minha consciência, cara, a gente foi tudo bem, mas a minha consciência foi tranquila. Eu falei assim, que bom, né? Tipo, porque é chato, cara. É chato. Eu acho que eu penso dos meus pais. Eu aproveito o máximo com eles. Né? Tipo, falei assim, se eles partirem, que eles vão partir, Sim. de acordo com a coisa cronológica, vamos mais velhos primeiro. Mas isso não quer dizer que, Sim. né? Mas se eles partirem, o meu coração vai estar tranquilo. Porque, tipo assim, o filho que eu podia ser, eu tô sendo, né? E acho que isso é importante. É verdade. Pra gente carregar pra vida aí. Né? Sempre essa questão assim, vamos tentar não fazer mal agora, pra lá na frente, se a gente precisar, né? Que é o que acontece. Não deixar essas coisas ruins sobressaírem as experiências boas, né? Eu acho que isso é uma lição boa. É triste. Muito show. Muito triste esse papo, não gostei. Mas aí fica a recordação, fica a lembrança de que é aquilo, né? A gente tá aí. Cada dia é um dia de aprendizado, né? Não só por ser professor, mas que a vida é a maior professora de todas, né? Isso, e essa pergunta tem a ver com a vida. É sério? Eu levantei a bola assim? É que a gente aqui... Tá certo, tá Agora corta aí, professor. Antes da gente encerrar, a gente já tá chegando nos momentos finais, mas eu vou fazer essa última perguntinha do Instagram e a gente vai mostrar uns memes para o professor já em breves, tá? Essa pergunta foi da Isabelle Ruivo. Ela falou: qual o sentido da vida para você? Como é ser feliz? Nossa, o que é a vida? Eu queria fazer essa porque não tem como. Eu acho que o sentido da vida é você poder acordar e ver que tem tudo. Você tem tudo. Por mais que às vezes você não tenha nada financeiramente, essas coisas, você tem tudo. Né? Você pode ter tudo. Né? Você pode estudar, ter um emprego, você pode... mesmo você não estudando, você pode procurar alguma coisa. Família e amigos. Esse é o sentido da vida. Família e amigos. Cultive coisas boas. Cultive coisas boas, que você vai ter sempre coisas boas. Não tem outra coisa a dizer, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, hoje eu tô bem mais próximo do meu irmão. Que legal. Eu fiquei uma época meio longe do meu irmão, assim, mas não porque de brigar, essas coisas, mas porque acontece, né? A vida traça caminhos que você vai ter que separar. Sim. Né? As filhas do Mitil, por exemplo, que são minhas irmãs, a Rúbia, a Miriam, que eu conheci agora, ela morava em Taubaté, ela prestou concurso pra cá, passou, eu falo pra ela assim que são coisas boas que a vida nos coloca. Então isso é importante. Então assim, vive, não se importa, vai acontecer coisa chata, vai, você vai se estressar, vai.
Mas respira e manda ver, faz outras coisas. Esses dias mesmo eu passei uma raiva, a gente foi num pagode, tomei umas e eu xinguei. Falei, pronto, tô tranquilo, agora a gente pode voltar pro pagode. Porque assim, cara, se puder viajar, viaje. Se puder sair com um amigo, saia. Né? Aproveite, né? Vai ter o seu momento de trabalho, que às vezes cansa. Vai ter o seu momento de estudos, que às vezes cansa. Mas nunca deixe nada sobressair. Sim. Nem trabalho demais, nem farra demais. Né? Tem que tentar balancear. A vida é essa. Né? É ser feliz. É gostar das pessoas. Gostar de estar no lugar. Se não gostar de você estar no lugar, não adianta. Pra que você tá ali? Qual é o sentido? Não tem sentido. Eu falo assim que, às vezes, eu dou aula, parece que eu interpreto eu estar ali. Eu acho bacana, sei lá. Parece que eu me transformo em outro personagem. Outro dia eu falei assim, o professor Valmir. RPG, cara. Eu falei assim, nossa, cara, será que tem um personagem professor assim, que o cara meio doido? A gente tem uma forte influência no RPG aqui, eu falo pra você, eu nunca joguei. Nunca jogou? Nunca jogou? Nunca joguei. Eu escuto algumas pessoas falarem e tal, eu falei assim, cara, mano... Que legal, ele. Eu não achei que nós ia entrar nesse tema, não. Eu até ia aproveitar e fazer um convite depois, mas segue o baile. Então é uma coisa assim. Então, eu acho que o povo pode achar... porque ninguém fala. Fala assim, nunca tive triste. Nunca tive triste. A gente fica triste. Sim. Só que, assim, às vezes, por exemplo, a minha tristeza, eu não posso passar isso pra você. Não é que eu esteja sendo falso. É que, às vezes, você precisa mais de mim, precisa mais ser alegre do que eu. Então, se eu estiver triste, eu vou te deixar mais pra baixo. Então, não é essa a ideia. Caramba. Assim como os meus amigos mais próximos souberam. Por exemplo, quando a minha mãe amputou a perna, eu fiquei um mês, né? E eu ia, passava a noite com ela, voltava de manhã, dava aula. Depois eu ia de novo, passava a noite. Então, assim, poucos amigos sabem do que eu passei. Então, mas os outros não. Eu tava ali, firme e tal, tudo tranquilo. Porque as pessoas precisam da gente. Sim. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Caramba. A gente levanta de manhã e não sabe o impacto que você vai ter na vida das outras pessoas. Às vezes, né? se você sorrir, cara, você já... outro dia, eu não sei o que aconteceu. E principalmente quando eu tô viajando, né? Quando você tá viajando, tá mais tranquilo, né? Você não fica pensando... Eu tava andando na praia, assim, bom dia, senhora. Aí ela... Oi, bom dia. Cara. Aí eu falei assim, uma coisa assim... E se você vê que tá bonito... Nossa, você tá tão bonita hoje. Você tá tão bonito hoje. Parabéns, bonita camiseta. A galera fica meio assim, cara, assim... Não estão esperando, cara. Né? O povo fala assim... Então, porque a gente só espera que o povo fale mal, né? Tá, aí é difícil, esse que é o problema. O povo só espera coisa ruim. Tá, eu ia até comentar, cara, ele tinha comentado do RPG e toda essa energia. A gente vai começar um quadro, uma aventura nossa aqui, né? Jogando aqui com os hosts, né? Eu, o Júlio, irmão dele, o Gui que vai estar ali, a Evelyn também. E quem sabe, talvez, role, né? Dele talvez eternizar um personagem lá, tipo um NPC, emprestar a voz, não sei, né? Tava pensando ali, pensar né? alguma coisa pra ter essa oportunidade ali, já que ele gosta desse lado de, poxa, como seria? Pensar talvez aí de poder trazer. Vai que ele consegue também animar aí um pouco mais, não sei, criei uma ideia aqui, depois levo pra você, professor, mas muito bom, muito legal isso que você falou. Você tem os memes pra agora? Eu tenho os memes. A gente vai colocar os memes na tela rapidinho pra vocês, só um minutinho. Os memes. Como vai funcionar aqui, professor? Teve um compilado de memes voltados aí pra matemática, pro professor, isso, né? Pra matemática. Eu achei uns memes de matemática aqui só pra gente dar uma risada antes de acabar. Eu queria ouvir aí da sua opinião, né? O que, se faz sentido, se é isso mesmo. Se você já viu isso ou não. Posso ler aqui pra eles? Pra quem lá tá no Spotify e não viu? Tem aqui, ó. O que é pior que ser atingido por um raio na cabeça? Ser atingido por um diâmetro. É Descartes que tá no fundo aqui ou é impressão minha? E aí, professor, o que é pior? Você concorda? O diâmetro? É o dobro do raio, isso aí é perigoso, ó. Pois é, imagina. O impacto é maior. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, imagina que é um diâmetro uma vez. Cai 2 vezes de uma vez. Quanto maior a superfície. Próximo meme. Obrigado, Descartes. Nossa! Neil deGrasse. A gente tem aqui, ó. Jesus, A gente...
o Stephen Hawking e tem ali o nosso querido Albert Einstein. Um segurando o outro ali na briga. Cara. E aí? Por que tá errado esse negócio? É a raiz quadrada de 2 dividido por 2, corta os dois, fica a raiz quadrada. É 1,4, não é 2. Aí, tá Muito bom isso, Por vendo? isso que não vai simplificar. Mas eu gostei desse aqui. Calm down, calm down. Gostei, calm down, calm down. E voltamos aí com o nosso querido Albert Einstein. Sempre deixo pra fazer os trabalhos no último dia, pois estarei mais velho, logo mais sábio. Você falou de sabedoria, professor? Agora tem que concordar, hein? Essa daí é boa. Não vão usar isso na lista lá de atividade do professor, Mas não. eu acho que isso é coisa de todo brasileiro. Deixa a Belt lá. Eu acho que eles vão usar sempre essa frase aí agora. É sabedoria, Ai, meu tá Deus. vendo? Tem mais um? Tem esse mais Tem um. mais um. 70% de mim não manja nada de matemática. Os outros 60% também não. Ai, muito Essa bom. foi boa. Essa aí é da depressão mesmo. É o Ozzy que tá ali, né? Pô, Ó, da depressão. Muito bom, né? muito bom. Agora o último. Agora essa aqui eu acho que é verdade, hein, professor? Ó, regra básica da matemática. Se está fácil é porque você está fazendo errado. Você confirma isso tudo aí? É verdade? Cara, não, eu não aguento assim. Às vezes tá fazendo exercício, aí você começa do mais básico, né? Já vem ele. Daqui a pouco eu falo assim, não tem mais um exercício. Não, já vem ele querer complicar as coisas. Pior, né? Ele complicava mesmo, eu lembro disso aí. Ele ensinava bonitinho, daqui a pouco vinha, ô professor, mas pega leve, eu tô aprendendo aqui. Que eu não esqueço nunca foi a da turma de vocês que eu dei sistema lineares, né? Com 3, 4 incógnitas. Nossa. E a Nathalie Rolindo. Poxa. Ela falou assim, eu não vou mais fazer isso. Porque era muito detalhe, era muita conta, cara. E ela, assim, eu lembro disso, foi na sala lá de cima, do lado do auditório. Ela Nossa, sim, eu não sim. vou mais fazer isso. E ela ficava perto da porta ali. E assim. hoje eu dou sistema lineares e eu só lembro disso. Eu falei assim, cara, você vê o povo a reclamar, vai falar isso, cara. Não, e eu lembro que na época o professor fazia uma dobradinha, ele dava matemática e depois aparecia com física ainda. Eu falo, meu Deus do céu, mas era muito bom. Saudades daquela turma, inclusive, pessoalzinho, ó. Olha, eu tô tentando marcar um churrasco, mas nunca dá certo. Vai ter que sair Nunca esse chega, churrasco né? aqui, ó. Vamos oficializar esse pedido aqui, pessoal, aí, ó. Assim, a gente marca, a gente fecha aí, porque... Não, agora pelo dá. amor de Agora, Deus. depois que passou a pandemia, agora todo mundo, poxa, tem contatos aí, gente. Vamos que vamos. 10 hein? anos, né? Pô, fecha. Esse ano tem que acontecer. 10 anos da nossa formatura, foi 2012. Eu acho que seria top. O mundo não acabou. Quase acabou agora, há pouco aqui, ó. Dá pra... Essa aí, Eu acho velho. top. Eu estaria dentríssimo. Oficializado, Né? então. Vocês aí que estão ouvindo, vocês sabem muito bem. Vocês ó. acharam que era 2012, mas era 2021. Terceiro A, terceiro B. Aqui, ó. Quase. É isso aí, ó. Muito que bem. Gostou, professor, de ter participado aí do... Já tinha ido num podcast antes? Eu não perguntei. Nunca tinha. E a Estranho. galera, eu comentei pra galera da escola, galera, eu vou participar. Eu falei, que legal. É, Que legal. Aí eu falei assim, eu achei muito bacana, muito legal, vocês sempre foram, né? Mas são mais despojados, mais divertidos agora, né? Agora que não tem aquela pressão. É o professor. Pois é, né? Pô, professor, me ajuda aí. Não quero ficar com R, não. Deixa um B aí, vai. Um beijinho, um beijinho. Um bezinho. Eu gostei, foi muito bacana. Vocês que assistiram esse episódio, vou aproveitar aí, Júlio. E tem Pode alguma falar, história pode com o professor Valmir que quer também compartilhar, porque está vendo aqui. A gente depois pega os comentários que vocês colocarem aqui no episódio, a gente vai mandar para ele também, para ele ver que, caso a gente não tenha lido a pergunta, você queira contar uma história muito legal com o professor, a gente pode pegar, printar e depois mandar para ele, para ver que não foi só com a gente que teve essas histórias, mas, poxa, são 22 anos aí de sala de aula, então tem muita história aí para poder Tem chão. compartilhar. Pode mandar mensagem pro professor Valmir, principalmente porque hoje, no dia que esse episódio tá saindo, o dia aí do professor, vai ser um momento muito legal aí da gente ter essas recordações. Então, feliz dia dos professores a todos que estão escutando aí também, que são professores igual o Luan também. Feliz dia do professor Luan. Ah, muito obrigado, cara. Fico feliz. Nossa, até me emocionei. Poxa, obrigado, não esperava. Tamo junto. Feliz. Obrigado. É nóis. Professor também pode dar um tchauzinho aqui nessa câmera, tá? Você dá o tchauzinho ali pra eles. Se quiser falar alguma coisa antes de finalizar, fique à vontade. É verdade. Eu quero agradecer a participação aqui, vocês terem me convidado, agradecer o pessoal da ETEC Santa Isabel, né, os professores, parabenizar todos os professores, né, que estão lá também todos os dias, a Gisele, o Fábio, o pessoal da secretaria, enfim. Também a minha outra escola, que é a do Major, que adoro o pessoal de lá, eles são bacana, tem um trabalho muito sério, né, com o pessoal. A gente conseguiu aí, tanto no Major quanto na ETEC,
um alto índice no IDEB desse ano. Que legal. Né? Muito bacana. Então, a gente vê que está funcionando o trabalho, mesmo com as dificuldades. E é isso. Muito obrigado pela participação aqui. Tamo junto. É isso aí, ó. Então, muito obrigadinho todo mundo que tá escutando pelo Spotify, mais uma vez. Muito obrigado. E o Box pelo espaço aqui. É isso E se você estiver precisando aí fazer um vídeo, não esquece, Dots Prod. Se você não pode, a Dots Prod, né? Exatamente. Se quiser se anunciar aqui também, fala com a gente, que a gente tem espaço pra todo mundo aqui. Igual Queremos Coração de você Mãe. aqui, queremos você aqui. Pode colocar E tua outra marca. coisa, antes de terminar, eu quero comer bolo na ETEC, hein? Mão na massa, hein? Dezembrão. 10 de dezembro. 10 de dezembro? Já Sábado. vamos marcar então, hein? 10 de dezembro. Não vou fazer nada. Esquece, fecha a agenda. Não Já está... vamos marcar aqui. 10 de dezembro estaremos lá. Muito obrigado então, pessoal. Um forte beijo, um grande abraço e até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Ai, que da hora.